cento da área de 9.000 hectares. E aí o IBAMA, em 2003, foi reavaliar a área e verificou que existia um erro, que eles não tinham feito um cálculo certo e que em vez de 800 hectares, eram 6.000 hectares de floresta. Tá? Então, a partir daí, ou seja, 70% da área era floresta. Eles tinham colocado, eu tenho todos esses dados, eu baixei da internet o estudo da Engevix, que fala em 9%, tem um diagrama que fala em 9%, e depois, em 2004, um outro gráfico que eles foram obrigados, a Baesa foi obrigada a refazer esses estudos e constatou que em vez de 9%, era 70% de floresta. Tá? Isso não é um mero erro, isso é uma fraude. Essa fraude ela foi descoberta, o Ministério da Justiça, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério de Minas e Energia, a Procuradoria-Geral da República, Ministério Público Federal, vários representantes do governo, da Justiça e das empresas reconheceram que houve uma irregularidade, que na realidade foi uma fraude, e fizeram um termo de ajuste de conduta para dar continuidade à obra, porque, dada a irregularidade, eles não poderiam continuar trabalhando e fazendo os estudos enquanto não resolvesse essa situação de irregularidade, que seria o caso até de uma empresa dessa ser colocada a escanteio, como existe essa lei contra corrupção, de corruptores, empresas que corrompem, enfim, né? Então, fizeram um termo de ajuste de conduta que obrigaram, então, para a emissão da licença de operação, eles tinham que fazer uma avaliação ambiental integrada do Rio Uruguai, que ela foi feita só em parte, ela não foi concluída, então nós vamos cobrar isso, né? Ela foi interrompida por pressão do Ministério de Minas e Energia, Casa Civil, né? Um corredor ecológico era obrigatório ser feito entre o Rio Pelotas e os aparados da Serra. Esse corredor não foi constituído desde 2004, 2005 até agora. Tá? O corredor ecológico seria uma grande área de proteção, né? Em que seria um grande parque, uma área, mesmo dentro de áreas de propriedades privadas, mas que teria um intuito principal de proteção ambiental. Então eles não cumpriram também a compra de uma área equivalente de 5.740 hectares que foi inundado, na realidade quase 6.000 hectares de área, né, que foi reconhecido como áreas de floresta primária, áreas com árvores grápeas gigantescas, que o pessoal chamava de sertão na região, onde ainda tem puma, ou tinha puma pelo menos, queixada, porco do mato, enfim, era uma área muito bela. É uma das últimas florestas que o próprio Ministério do Meio Ambiente tinha reconhecido em 2007 como área prioritária para a conservação da biodiversidade, em 2004 também. Então, foi dado a continuidade dessas licenças com base em vários condicionantes. Uma das questões também, o IBAMA multou a Engevix em 10 milhões de reais, essa multa não foi paga. Então você vê o que ficou para trás, até talvez a gente tem que fazer talvez uma avaliação que a sociedade, quem sabe, não tenha cobrado suficientemente o cumprimento desses condicionantes, né? O Ministério Público tem que ser provocado pela sociedade, a gente tem que provocar isso. Então não houve um acompanhamento para que, digamos assim, vários itens fossem cumpridos, né? A gente sabe que compensação não existiria para essa área. Mas mesmo assim, nós pensamos naquele momento em que a próximo barramento, que seria de Paiquerê, a situação seria diferente. Nós entramos em contato com o IBAMA, eles reconheceram que houve fraude. O próprio vice-presidente do IBAMA reconheceu que Barra Grande tinha sido um caso histórico em que que houve fraude, que ficou explícito isso, mas que a partir daí o licenciamento seria diferente, né? A gente não viu diferença até agora, né? Porque, claro, Belo Monte é um caso, né? Porém, acompanhamos a questão de Paiquerê, que era a próxima hidrelétrica entre Bom Jesus e Lages, e então em Paiquerê nós conseguimos um indeferimento. O IBAMA reconheceu que a área era inviável. Eu diria, até com 2 barramentos previstos, seja Garabi e Panambi,
até fica difícil deles conseguirem licença para os dois. Acho muito difícil. Considerando a capacidade de suporte do rio, considerando já 7 barramentos, 6 ou 7 barramentos. Tem gente dizendo que não tem mais então, tem gente, muitos que dizem que mas esses que muito que dizem, por exemplo, em relação a Paiquerê, né, desculpe, Gilberto, tem muito boato por aí, né? Em Paiquerê a gente escutava lá, eu até falei para vocês, o prefeito de São Joaquim, era o prefeito de Lages, dizendo, não, eu já conversei com o ministro de Minas e Energia, a licença vai ser dada até a semana que vem. Isso é tudo boato, existe um jogo de boatos, né? Muitos políticos vão fazer esse jogo, né? Grupos de advogados que vão tentar fazer negócios individuais com as pessoas. Então, vai ter um jogo de desinformação e jogo de pressão em cima de vocês, né? Mas eu acho que se vocês estiverem unidos, eu acho que a gente vai tentar, das formas que a gente puder também, dar apoio, conseguir apoio do Ministério Público, enfim, até contatos com o Ministério do Meio Ambiente, né? Porque essas ilegalidades elas têm que vir à tona, né? E todo o passivo, tudo que ficou para trás de irregularidades, ela tem que, digamos assim, é a gota, né? Para nós, até a gente estava comentando, eu acho que a questão de Paiquerê foi uma vitória para nós, mas para esse lado aqui do rio, para baixo das 4 hidrelétricas, que são Foz do Chapecó, Itá, Machadinho e Barra Grande, me parece que a gota, digamos assim, está estourando já, a boca do copo já está derramando, porque não temos mais condição de aguentar, o rio não aguenta mais tanto barramento. E do ponto de vista científico, várias espécies estão desaparecendo, tem a bromélia dos rios, tem o dourado que está desaparecendo. Então, nós temos hoje muitos elementos científicos para demonstrar que mais 2 empreendimentos, ou um empreendimento que seja, isso traria um enorme impacto ambiental. E vejam bem, Garabi é uma área equivalente a Porto Alegre inteira, é uma área de mais de 50 mil hectares inundada, é um dilúvio, né? Quase 96 mil hectares. As duas hidrelétricas juntas seriam mais de 90 mil hectares. A gente ainda teria que fazer esse cálculo mais preciso, mas realmente seria uma Porto Alegre e meia, ou quase 2 Porto Alegres, né? Então isso aí é uma insanidade, é uma coisa tão grande. E a natureza hoje ela tá dando sinais que ela realmente, isso a nível internacional, a ONU reconhece também, que nós temos que fazer um esforço para proteção da biodiversidade, e a gente trata essas questões não só do ponto de vista de plantas, animais, mas também do ser humano, né? Das questões hoje são socioambientais, elas não são isoladas. Então essas questões socioambientais, por exemplo, daríamos aqui como uma espécie símbolo da nossa resistência, o dourado, né? O peixe dourado, que ele é um peixe que é tão importante para o lado da proteção da biologia, da biodiversidade, como também como recurso fundamental do pescador, né? Então a gente tem que usar símbolos como a questão do dourado e bater nessas teclas, e outras questões todas aí que tem, né? A qualidade do rio, então, a gente viu que para cima aí dos barramentos o rio está podre, está morrendo, está imprestável, né? São questões que a gente tem que alertar, porque eles dizem que vai ter pesca, vai ter passeios, mas o que adianta você passear em cima de uma água podre, mal cheirosa, né? Não tem atração nenhuma. E eu verifiquei isso ano passado lá em Chapecó, em que o Rio Uruguai, ele realmente está, isso comprovado cientificamente, que a demanda de oxigênio ela é muito alta, porque o rio não tem oxigenação natural. As corredeiras do rio, né, o fluxo rápido do rio, ele é importante para oxigenar o rio. Se ele ficar parado, ele não se oxigena, você estaria estrangulando o rio, né? Ele precisa respirar o rio. E essa respiração, ela decorre dessas quedas. Sem o curso natural do rio, com a oxigenação natural, o rio fica sem oxigênio, ele vai morrer, né? E aí nós temos que... Tá, mas que sustentabilidade é essa? Que desenvolvimento sustentável é esse que você está comprometendo terras férteis, está comprometendo vidas humanas e está comprometendo também um rio que tem uma enorme, ainda tem, né, uma enorme biodiversidade, ainda tem vida, né? Então, se ele está vivo, nós vamos lutar até o fim, né, para que eles não decretem a morte do Rio Uruguai.